tarde, irmãos, e bem-vindo à nossa programação aqui, Nossa Vida, Nossa Fé, a programação que vocês já conhecem, que temos aqui sempre transmitido cada domingo pelo nosso canal 49, nosso canal católico do Vale de São Joaquim, e através da internet acessível a todo o mundo. As pessoas de todo o mundo podem ver o nosso canal, seja quando for ou onde estão, podem sempre ligar pelo knxt.tv e aí está arquivado estes programas e muitas outras coisas bonitas. Estamos aqui junto com vocês, obrigado por terem ligado connosco, aqui para a Daniel Ávila, e ao meu lado esta linda flor, mas não é flor, isto é Rosa Maria, irmã Rosa Maria Branco, bem-vindo, e como está? Obrigada, bem, obrigada. Graças a Deus. Aqui com muita alegria. Graças a Deus. Ainda estamos ainda estamos banhados na graça que recebemos da visita do Santo Padre aqui nos Estados Unidos. Ela foi uma visita tão cheia e tão forte que ainda está no nosso sistema. Uma coisa muito bonita e que coisa que nós podemos até tocar uma coisinha. O Evangelho deste domingo toca num assunto muito importante e o Papa tem falado uma coisinha a respeito de matrimónio, fidelidade, essas coisas. Pode ser que ainda vamos tocar uma coisinha de algumas das palavras do Santo Padre relacionados ao Evangelho e este domingo. Estamos no 27º domingo do Tempo Comum, neste primeiro fim de semana de outubro. Não que não se celebre, mas domingo é dia São Francisco, sempre um dia especial, este grande santo que nos fala de a nossa relação com a natureza, com toda a criação, é uma coisa que nós precisamos. E este Papa tem tocado muito nisso, não? Que a nossa relação no planeta em que vivemos, a nossa casa comum, que temos de ter algum respeito para isso, não? Isso é muito importante. E o São Francisco era então uma pessoa que nos dá essa ideia que todos estamos ligados, sendo ser humano ou criatura, animal, estrela, tudo isto faz parte da criação de Deus. Damos graças a Deus por essa identidade, somos parte da criação de Deus. Mas no domingo nós celebramos a festa dele, marcamos, mas já é domingo 27º e já no princípio de outubro. Este mês também começa já as festas em honra de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário. Também é um mês em que nós dedicamos um bocadinho de tempo a Nossa Senhora e a grande oração que é a oração do terço, dia 13 de outubro. Só nos falta uma semana para isso, ou mais ou menos uma semana. E foi exatamente na última aparição de Fátima que a Lúcia constantemente pedia à Nossa Senhora: como é que te chamas? E ela disse: em outubro eu vou-te dizer o meu nome. E foi em outubro que ela realmente disse: eu sou a Senhora do Rosário. Portanto, este mês de outubro tem um significado muito importante para nós portugueses, porque temos a Mãe do Céu que visitou o nosso país e se intitulou a Senhora do Rosário. E depois temos o dia 7, a celebração de Nossa Senhora do Rosário, que lembra exatamente a importância da oração do terço pela vitória que foi alcançada em Lepanto. Muita coisa a celebrar em outubro. Sim. E este domingo também é celebrado no mundo, ou no nosso país, não sei se é mundial, mas domingo de respeito à vida. Sempre o primeiro domingo do mês dedica-se a isso, que nós tomamos uma pausa para recordar que a dignidade da vida, do ser humano, toda a vida, mas da vida do ser humano, é uma coisa que tem um inestimável valor e dignidade, desde a conceição até a morte natural. E isto toca-nos agora, sempre, a coisa do aborto, estamos sempre a pedir a Nossa Senhora e petição de Nossa Senhora que podemos mudar os corações, a conversão, mas agora a batalha que nos está atacando é agora o outro lado, que neste Estado está para ser passado como lei acesso à eutanásia. Não? Eutanásia. É uma coisa que nós nunca ia se esperar que podia ser considerado uma coisa permitida, que uma pessoa tomasse a sua vida
compreendemos que pessoas sofrem e o sofrimento pode ser uma coisa tão grande que a pessoa pensa que já não quer viver, mas a resposta para dizer é, então mata-te e acaba com isso, é uma tristeza, não? Temos que usar muito para isto, não só neste fim de semana, mas eu imploro a vocês todos que estão ouvindo que nós mantemos nossas orações, que o governador não firme, não passe esta lei que foi aprovada pelas duas casas da Câmara aqui da Califórnia, mas que ele ainda tem o poder para não firmar, para não passar para a lei, e oxalá que não, para que nós podemos pensar um coisinha mais o que é que estamos a fazer e como é que isto vai afetar a dignidade da pessoa. Se uma pessoa está doente, se uma pessoa está já idoso, se uma pessoa já não tem valor, podemos dizer que isto, se permite-se matar alguém, então permite-se mudar as qualificações, não? Se matas por esta razão, por que é que não se mata também por outra, não? E temos de ter muita cautela com isso. Irmã, então vamos para as leituras, não? Vamos refletir um pouco na mensagem que o Senhor nos convida a refletir neste Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, e os versículos 2 a 16. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus, que, para o porem à prova, perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza dos vossos corações que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Lindo este Evangelho, então, nos faça pensar a relação única e especial entre casal, não? Entre matrimónio. Temos aqui uma reafirmação, acho eu, do que é o matrimónio, a dignidade dessa relação entre homem e mulher, que não é facilmente, ou que não deve ser facilmente arrebatada, não? Eu acho que é uma coisa que nós temos que ver, especialmente neste dia de hoje, em que se está tentando atacar, pode ser uma palavra forte, mas redefinir o matrimónio e abrir portas de onde não se devem abrir essas portas. Eu acho que assim é o que estava passando aqui. Quando eles vêm a pergunta é divórcio, não? É permitido divorciar? E Jesus não responde direitinho a isso. Ele vai explicar qual é a relação entre um homem e a mulher. Porque se compreendes isso, já esta pergunta não é necessária. Não é tanto necessária e, enfim, não é o que queres saber, porque o que nós precisamos saber é essa relação entre homem e mulher, não?
Acho que é muito importante. Se nós não olhamos para isso primeiro, então podemos introduzir muitas outras perguntas, muitas outras opções que não são parte dessa compreensão básica. Não? E que não são parte não só da compreensão básica, mas também não são parte dos ensinamentos e, sobretudo, dos ensinamentos da Igreja, dos ensinamentos que Jesus nos deixou, e que nós muito facilmente, influenciados pelo secularismo, influenciados pela mídia, acabamos por absorver e assumir valores que são anticristãos, que são anti-evangélicos. E até muitas vezes acabamos por reconhecer, isso é natural, isto é mesmo assim. Porque nós celebramos agora no dia 30, ontem, aquele santo São Jerónimo, que ele diz: desconhecer a Escritura é desconhecer a Jesus Cristo. E se realmente nós não desconhecemos a palavra de Deus, muito facilmente nos deixamos arrastar pelas ideologias da mídia, que não são nada cristãs. Nós estamos baseados no que era a doutrina, podemos dizer a doutrina, mas a fonte da fé, que é a Santa Escritura. Se nós olhamos para estes fariseus que venham ter com Jesus para fazer esta pergunta, qual é a motivação deles? Querem saber sobre o matrimónio ou estão procurando porque o divórcio era importante, porque quem é que tinha direito à propriedade? Não a mulher, o homem. Quem é que tinha direito de divorciar? Não a mulher, o homem. Quem é que tinha o comando, a força nisto tudo? Era o homem. Só eles estão a procurar como é que podemos trabalhar este sistema para que o homem sempre saia vitorioso e a mulher não tem assim direitos nenhuns. E isso é o problema, que eles não estão à procura com um coração sincero, estão a armar uma trampa, primeiro, para Jesus, e então, segundo, querem ver se podem comprovar e dar razão e favor às suas ideias e suas meios de pensar, que não é muito fora do comum que está passando hoje em dia. E pode ser que nós tocamos nisso, quando voltamos, temos que estar no nosso intervalozinho agora, mas quando voltamos, olhamos que o que passava no tempo de Jesus continua a passar no dia de hoje. O assunto é uma coisa diferente, mas é semelhante. Olha, vocês não vão muito longe, nós vamos ficar aqui, sentadinhos, e dentro de um minuto, aqui estaremos para receber-vos de novo. Já voltamos, ok? KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olha, aqui estamos, homem e mulher da nossa palavra, aqui estamos à sua espera e estamos aqui para receber-vos de novo. Obrigado de tomar esse breakzinho e agora continuamos. Estávamos a falar antes do intervalo a respeito do matrimónio e que muitas vezes para justificar uma ideia pessoal ou para avançar uma maneira de pensar, nós ficamos cegos. Distorcemos ou ficamos cegos à ideia do que era a intenção de Deus no princípio. No tempo de Jesus, falando de divórcio, quem é que tem poder para divorciar e é permitido ou não? E hoje, o caso de hoje podia ser, olha, falamos do matrimónio. É permitido que dois homens ou duas mulheres se casem. É permitido que o matrimónio seja celebrado entre qualquer pessoas que estão de acordo. E isso, eu acho, se Jesus estava presente hoje, e essa pergunta se fizesse a ele ia dar a mesma resposta. No princípio, como eram as coisas? Qual foi a intenção de Deus? Eu acho que entender os princípios do matrimónio dá a solução, não? Está tão claro no primeiro livro da Sagrada Escritura, o Gênesis,
que não há argumentos. Não há argumentos. E, às vezes eu penso, os nossos legisladores põem-se acima de Deus. Porque quando eles vêm com leis desta natureza, eles estão acima de Deus. Não têm em consideração valores humanos, não têm em consideração éticas, não têm em consideração moral, nada. São deuses. Voltamos ao princípio do tempo dos imperadores romanos, Sim. em que exigiam que se ajoelhassem na frente deles e os adorassem. Por isso é que temos os mártires dos primeiros séculos. E agora temos uma outra maneira dos nossos governadores, dos nossos tomarem a mesma atitude de uma outra forma. Yeah. E aí é baseado na ideia de que os direitos humanos, não, que muitas vezes é isso, não, que eles têm os direitos, não. Quando estes fariseus chegaram a Jesus, queriam avançar os direitos dos homens a divorciar e não divorciar e manter a sua propriedade, tudo isso. Hoje em dia, os direitos que duas pessoas que se amem, eles têm direito para formar matrimónio, mas a resposta é sempre igual. Mas, no princípio, qual foi a intenção de Deus? Deus não entendeu que ia dar uma relação que chama-se matrimónio, que não abrisse a possibilidade de dar a vida, que não abrisse a ser complementário, a unir o ser humano, homem e mulher, completando assim uma união que sem as duas partes não está completo, não? Pois, foi mesmo para é o que no Gênesis diz, para se complementarem um ao outro, para juntos se amarem, para juntos viverem em comunhão total de um com o outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um amor forte. Quer dizer, é uma aberração da natureza humana, mas é. E depois vem o outro princípio, que é estes casamentos quererem adotar crianças. E... Que não é coisa, para mim não é coisa mal que uma pessoa, seja quem for, que queira ajudar uma criança sem pai nem mãe, isso é uma coisa boa, não? Mas dizer que essa situação vai ser igualinho, a estar numa família de pai e mãe, não se pode dizer isso, não? Absolutamente. É melhor que estar sozinho, não? Uma criança abandonado, não pode ser, mas dizer que, olha, um casamento de dois homens a duas mulheres é igualinho a um homem e uma mulher, não se pode dizer isso, não? Talvez pudéssemos explicar um bocadinho a situação do anulamento do casamento, porque então às vezes as pessoas sentem um bocadinho de confusão. O que é isto de anular o casamento? Então casamos pela igreja, o casamento é insolúvel. Como é que agora se vai fazer o anulamento de um casamento? Claro. E porque é que o Santo Padre, quer o atual Papa, quer o João Paulo II, sempre motivaram a que realmente as pessoas divorciadas tentassem o processo de anulamento do casamento quando casados, qualquer casamento, mesmo quando não é pela Igreja. Talvez o Sr. Padre possa... Isto vai o que estávamos a falar, porque anulamento as pessoas dizem, é o divórcio católico, não, só é permitido, se queremos um divórcio, a Igreja não permite o divórcio, mas tem o seu divórcio católico, não. O anulamento é baseado mesmo na mesma coisa que estamos a falar, que tem que ter uma medida, não? Uma medida a quem se mede, então, o que é um matrimónio válido ou inválido. E essa medida, esse estandarte de que é o matrimónio, é o que Jesus está a falar hoje no Evangelho. Não sabem que no princípio o homem fez o homem e a mulher, que não é bom que o homem seja só. Não só dizer que não tem alguém para acompanhá-lo. Jesus não está falando que o homem precisa de um amigo, uma amiga. Ele precisa que o homem seja só. É dizer que o ser humano precisa complementar-se. Homem e mulher completem-se. Quando diz que o homem não pode estar só, podia dizer a mulher também não deve estar só. Não é dizer que só precisam amigos, precisam completar-se,
com essa relação entre os dois sexos, não? Isso é importante. Essa união, então, é o base em que, então, se evalua o matrimónio. Quando um matrimónio não entra com as intenções que Deus propôs para a relação de homem e mulher, então a Igreja tende cautela, tende compaixão para os seus filhos, diz, olha, vamos ver esta relação que vocês trataram, criaram. Cabe dentro desse plano original de Deus ou não cabe? E se não cabe, então não foi matrimónio válido, foi um atento a fazer uma relação, mas não pode ser que foi matrimónio válido. E os casos são vários. Não estão ali os elementos requeridos pela Igreja para afirmar que esse matrimónio, como o Sr. Padre disse, é válido. Falta ali qualquer coisa que a Igreja, como mãe, vai analisar cuidadosamente e depois vai dar uma resposta. É como eles dizem, a pessoa quer fazer uma sopa, um caldo, se quer caldo de nabos, tem que ter nabos. Isso não tem nabos. Não é caldo de nabos. E o matrimónio tem que ser os seus alimentos, sem que não existe o matrimónio. E o processo anular não é dizer, olha, vamos esquecer disto, foi um engano e está tudo absolvido e esqueça-se disso e vamos para a frente. Não, a Igreja cuidadosamente investiga. Estava aí os elementos necessários. Podemos falar de muito dessas coisas, mas principalmente estavam livres os dois para casarem-se. Não foi uma pressão dos pais ou da sociedade, o que seja. Estavam livres para entrar no matrimónio. Segundo, que eram maduros bastante para fazer este compromisso para toda a vida. Estavam com a madurez, não eram crianças ou pessoas deficientes que não podiam fazer um matrimónio em compromisso. Terceiro, compreendiam o que estavam a fazer. Eu casei porque eu sei que isto é uma união para toda a minha vida, que é uma coisa ordenada por Deus, ou casei porque estava assim, uma coisinha tomada, estávamos em Las Vegas, dizemos, olha, porquê é que não casamos? E vamos lá. Não, ou fizemos uma coisa sem pensar bem o que era, não? E ter a abertura de viver a vida matrimonial, ajudar, acompanhar, a estar abertos a ter filhos. Muitos matrimónios não podem ter filhos fisicamente, mas ter a abertura a isso. Sem esses elementos praticais, então a Igreja pode olhar a um matrimónio e dizer, olha, tentaram de fazer uma união, mas faltava exo ou outra coisa, esta união não foi válida. Por isso, o matrimónio não existiu sacramentalmente, fisicamente, legalmente, até emocionalmente, uma pessoa estava alguma coisa aí, mas espiritualmente nunca chegou a ser um sacramento válido, não? Então nós temos ouvintes a ouvir-nos que realmente necessitam de anular qualquer casamento, ou se temos famílias que nos escutam e têm na sua família alguém que precisava de ir por este processo de anulamento, nós encorajamos a que isso se faça, para que realmente depois estejam em comunhão com a Igreja. É tanto importante, porque há pessoas, eu tenho conhecido, a irmã de Veras também tem conhecido, casais que viveram 30, 40, 50 anos sem poder ir aos sacramentos, sem se confessar, sem se comungar, porque estavam casados fora da Igreja. E com muito respeito, não? Com muito respeito ao compromisso que tomaram no primeiro matrimónio, mas também não vendo que isto podia ter sido um remédio. Que o primeiro matrimónio, aunque foi na Igreja, ou foi um Papa, ou um Bispo, ou um sacerdote que os abençoou, mas faltava alguma coisa, e eles têm mantido essa dor todos estes anos. Não sei que todos os matrimónios são anuláveis, não todos são, alguns não podem ser, mas muitas vezes se encontra, se o divórcio passou, o divórcio é um sinal que alguma coisa estava mal neste matrimónio, e a Igreja então vê se era do princípio e uma coisa essencial. Não? E temos que ver, a Igreja é tão sensível a estas situações
que realmente mesmo até o Papa atual decretou que os anulamentos se fizessem de uma maneira mais simples e, em termos de financiar o anulamento, esse financiamento fosse reduzido. Isto significa a atenção que a Igreja dá aos seus filhos e filhas para que estejam em total comunhão com a Igreja e se sintam pertença da Igreja à qual já pertencem pelo batismo. Filhos desta Igreja que nos ama muito a todos. É o que faz uma mãe, não é? Uma mãe ou um pai, mas uma mãe, o que é que não vai procurar? Qual maneira não vai buscar para se pode ajudar as suas crianças? E a Igreja também procura isso, a maneira de sarar e sanar as suas crianças, para que todos podem participar na vida da família, que é a nossa Igreja, não? E aí vemos que no fim deste Evangelho Jesus apresenta-nos as crianças. E há aqui uma frase que realmente me chamou a atenção mais hoje ao ler o Evangelho. Deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Dos que são como elas. E talvez pudéssemos então também aqui refletir um bocadinho como é que são as crianças, para que nós todos também imitemos as virtudes, as qualidades, os dons da criança, para que possamos realmente entrar no reino de Deus, porque é uma condição que o Senhor Jesus põe. Se não fores como as crianças, não tens cabidela no reino de Deus. Ele é muito claro. Não as estorveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. E o aspecto de ser criança não é ser infantil, não é ser imaduro, mas ser uma criança que é que tem as virtudes da inocência, a virtude de confiança, a virtude de generosidade, a virtude de ver as coisas bonitas, não feias. Essas coisas fazem parte de ser uma criança. Nós dizemos um bocadinho o antídoto dos fariseus. Isso mesmo. Olha, já nos corta o tempo, irmãos, mas muito obrigado pela sua atenção e, se Deus quiser, até domingo que vem.